tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de dezembro de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1785, 4 páginas, 43 logias e 11 máximos. O tema, irrompimento do paracérebro. A especialidade é a paracerebrologia. Definição. O irrompimento do paracérebro é o fenômeno da insinuação perceptível do paracorpo do autodiscernimento, mental-somatologia, nesta dimensão humana que é a intrafisicologia, onde a consciência se manifesta por meio do corpo humano ou soma, que é a somatologia, e do cérebro físico, que é a cerebrologia, ocorrendo com a consciência mais lúcida parapsiquicamente, que é a parapercepciologia, com a recuperação intensiva de cons magnos, que é a autolucidologia. Agora, nós temos aí a flexibilização e amplificação autopensênica. O ato de desabrochar a autoconsciencialidade na consciência. O irrompimento do paracérebro e o irrompimento do psicossoma. O extrapolacionismo mental somático. A facilitação ao acessar as centrais extrafísicas. A predisposição ao parafenômeno da cosmoconsciência. Na remissiologia, entre os 15 verbetes, nós destacamos autoparapercepciologia ideal, cosmoconsciência, irrompimento do psicossoma, paracerebrologia e paracérebro receptivo. Frase enfática. A ocorrência do irrompimento do paracérebro compõe o parafenômeno do extrapolacionismo intelectivo ou parapsíquico, da autorrecuperação intensa dos cons magnos da consciência lúcida. Você já abordou o tema do irrompimento do paracérebro? Por qual razão? Pergunta. Gostaria de tirar uma dúvida a respeito do macrosoma. Tem um perfil genético que é propício a vários esportes como natação, remo e ciclismo. Seria um caso de macrosoma ou seria apenas uma condição genética aleatória? Olha, não se pode falar nada, tem que estudar mais. São muitos dados que a pessoa tem que ver para chegar à conclusão que é o macrosoma. A primeira coisa é comparar você com seus parentes, o povo mais chegado, da primeira linha de parentela. Observa bem se você é muito diferente dos outros. O senhor já conhece o livro Paracérebro, Novos Horizontes para a Medicina, do Ismael Pinheiro Júnior, publicação de 2010 da editora PUC de Goiás? Eu já trouxe, esse aqui é chapa da gente, é de casa. Comprei o livro e estou lendo, pois tenho grande interesse no tema. Gostaria de saber se o senhor já leu o que percebeu dele. Escuta, esse é de casa, tá? Leia o livro com calma. Eu já mostrei aqui, logo que o livro saiu, ele esteve aqui conosco, tudo. Em Parafatologia, página 36, 33, quarta linha. A predisposição ao fenômeno da cosmoconsciência. Que fatores ou condições predispõem uma consciência a ter alguma aparente facilidade no processo da cosmoconsciência? Nos estudos que fez sobre o assunto, qual o fato mais relevante em relação ao fenômeno da cosmoconsciência? Olha, a cosmoconsciência é um fenômeno transcendente, avançado, muito sério. É necessário ter muito mérito de trabalho dentro da interassistencialidade para chegar lá. Para começar, a pessoa seria bom ver 5 tipos de pensênios que eu falo aqui. Ortopensênios, parapensênios, paralúcido pensênios, taquipensênios e cosmopensênios. Se a pessoa entender isso aí, já começa a melhorar a situação. Ela vai se preparar para o caso. Agora, ó, é bom ler meus livros sobre o processo da cosmoconsciência. Tem vários livros meus, tem capítulo inteiro. Em definologia, a insinuação perceptível do paracorpo do autodiscernimento nessa dimensão seria a observação que se pode fazer em relação à consciência, seus atributos, habilidades e capacidade intelectiva e energética, ou propriamente a visão de alguma morfologia desse paracorpo. Não.
é aquela pessoa que está preparada para isso. É qualquer um, desde que chegou a ter o mérito pela competência da aplicação da cognição na interassistencialidade. O rompimento do paracérebro seria a utilização das capacidades e potencialidade do paracérebro na vivência diária da Consim, permitindo feitos maiores do que os possíveis com o cérebro comum, como se estivesse no extrafísico, e mais do que isso. Se sim, quais são os limitadores mais importantes que impedem a Consim de acessar essas habilidades do paracérebro? Primeira coisa é a cognoscibilidade. Segunda é o CPC. E outras cositas mais. Começa por aí. Aviso. O curso Assistência Inegóica será realizado das 8 horas às 10 horas durante a manhã e das 13 às 15 horas à tarde amanhã. Será transmitido online, mas não serão encaminhadas perguntas recebidas via e-mail, apenas as presenciais, para não perturbar o curso, porque vai ter muita gente aí. Agora, eles podem mandar, vai ser, né? Depois a gente vê isso nessa semana, mas vamos ver o que dá. Então vocês sabem, o curso é amanhã aqui, às 8 da manhã que começa. Pontuações do 6º Fórum da TENEPS e 3º Encontro Internacional de Tenepsistas. Alunos inscritos 120, alunos faltantes 7, alunos presentes 113, palestrantes 27, monitores 17. Total de participantes até o momento, 157 pessoas. Praticantes da TENEPS, 108 tenepsistas. Gênero, 86 mulheres, 71 homens. Procedência de 3 continentes, África, América do Sul e Europa. De 5 países, Alemanha, Argentina, Brasil, Angola e Portugal. De 35 cidades. Aqui não está falando quais são. Demais participações. Instituições conscienciocêntricas representadas, tem 17. Convidados, tem 6. Voluntários no stand da Sinvex, tem 10. Voluntários no stand dos amigos da Enciclopédia, tem 3. Voluntário no stand da Livraria Epígrafe, tem 3. A Sinvex tem 10. Eu não entendi isso, a diferença é enorme de voluntários. Lançamento de livros. Hoje, às 19h30, no Discernimento, logo após o Fórum da TENEPS, ocorrerá o lançamento de 2 novos livros editados. Inversão Existencial e Síndrome do Ostracismo. Haverá coquetel após o lançamento. Para quem não está em Foz do Iguaçu, o evento será transmitido via internet pelo site www.asinvex.org. Não vai nada do coquetel. É bom a gente esclarecer, né? Sei lá, se fosse o Raim e o Lógico que estivesse lá na ponta, ele ia perguntar, vai mandar também algum coquetel, alguma coisa? Algum docinho, alguma coisa? Não vai. Tá certo? Agora, eu quero dizer para vocês que aí na parafatologia é a descoincidência virgem. Faltou aí um D. Tá certo? Eu não sei se tem mais alguma coisa, que a gente já achou até agora foi isso. Agora, o rompimento do paracérebro é uma coisa séria. É rompimento da seriedade, né? Evolutiva, de alto nível. Agora, veja, a cosmoconsciência está dentro disso. Agora, todos esses fenômenos que nós temos falado ultimamente diz respeito a isso aqui. OFIEX, macrosoma, pré-mãe, personalidade consecutiva, para-microchip, tudo isso diz respeito a esse processo. Pense no assunto. Tá certo? Sim. No B. Quais são as evidências, os fatos observáveis para a pessoa chegar à conclusão que teve rompimento ou não?
é a hora que transcende, que o fenômeno é transcendente realmente grande. E transcende tudo dentro daquela, vamos dizer, rotina da pessoa. E que traz consequências muito grandes do ponto de vista de interassistencialidade. Então isso às vezes é muito sério. Mas isso é pontual ou é Uma das duradouro? coisas mais sérias que tem é o rompimento do paracérebro de uma pessoa que sai do corpo. E ela lá, ela começa a funcionar como um amparador exercício. Isso às vezes ocorre. Agora, quando ele acontece aqui, ele é pontual ou ele dura um tempo? Como é que é? Não, ele nunca é muito perduradouro. Ele é sempre mais efêmero. Outra coisa, todo fenômeno parapsíquico, quanto mais avançado ele seja, menor é a duração. Por quê? Ele fica mais consciencial. A consciência, tudo é rápido. Tudo é taque. É a taquirritmia, é o processo lá do nosso. Entende? A taquirritmia. Então, com isso, muda tudo. É a taquirritmia. O processo da taquirritmia parece brincadeira que a gente fica falando aqui, mas é a base de tudo. Por exemplo, o processo dessas consciências, a partir do evoluciólogo, o problema do consciência começa a ser aventado com muita intensidade. O consciência, ele fortalece e potencializa a taquirritmia. Então, tudo se faz muito rápido e com muito mais eficácia. Então, a tendência nossa é o seguinte: nós somos aquilo que eu vivo falando, proto-reptilianos. Andamos igual cágado, ou se vocês quiserem, tartaruga, ou lesma. E outra coisa, quase sempre no macho do rastejamento. Quer dizer, ainda estamos com a barriga demais no solo. Tá certo? Tem aquele cara que chegou para mim e falou assim: Valdo, eu quero fazer a projeção. Mas você fala em decúbito dorsal. Eu gosto sempre de deitar de bruços. Fala assim, ó, quando você estiver rastejando, não adianta. Você não dorme, você rasteja para dormir. Você dorme de bruços com a barriga em cima do... A barriga tem que ficar para frente, aqui, ó. Para a cabeça ver, ó, seu sentido funcionar. É decúbito dorsal. Quer dizer, é o bumbum que tem que ficar no colchão. E não o barrigório. Tá certo? A barriga, se a pessoa vai andando com isso, isso é o quê? É o sauro, lagarto. Gente, fato é fato, a gente não vai debater uma coisa dessa, eu estou só informando. Mas é uma verdade, né? Aqui no ar. Sim. Esse movimento, a pessoa que é taquipsíquica, ela pode ter passado por isso em outras vidas? Ela pode ter uma história? Cada caso é um caso, eu não ponho a mão no fogo. Cada um precisa saber, eu não ponho a mão nessa cumbuca. As pessoas são complexas, tudo é possível. Agora, ó, a maioria dos taques ainda não são bons taques. Não é o taque pensene. Elas têm o pensene muito rápido, mas às vezes o conteúdo não é bom. A intenção é negativa ainda. Processo esse ser taque nas coisas positivas, construtivas, evolutivas. Pensa nisso. Aí às vezes a coisa muda. Agora, ó, eu já falei aqui mais de uma vez. Todos vocês estão destinados a ser taque nos próximos séculos. Inevitavelmente. Todo mundo caminha na evolução para o taquipsiquismo. Então, todo mundo aí que está falando muito devagar, ou que seja muito introvertido demais, que está dentro de uma torre de marfim, está regredindo, está estacionado. Se adivinhe para a realidade. Entende? Então, é necessário haver exposição, interlocução, extroversão, para chegar no taquipsiquismo grande. Uma coisa séria. Taquipsiquismo, antes de tudo, é um processo de centrifugação. Então, veja, se ele tem inteligência evolutiva, aquela consciência, ela tem inteligência evolutiva, ela tem
o código pessoal de cosmoética. E ela tem noção das prioridades evolutivas, ela tira de si para dar para os outros. Então, é uma centrifugação do egão. Agora, uma centrifugação rápida é aquilo que os norte-americanos, ou seja, estadunidenses, falam. Uma pessoa é boa de você conviver com ela se ela é rápida para pôr a mão no bolso. Ela é mão de vaca e é miserê se não põe a mão no bolso. Então, veja, o miserê, ele não é tátil. Vocês estão entendendo como é que é? Então, veja, essa condição, ela afeta praticamente todas as manifestações gerais de uma consciência lúcida. Vale a pena pensar nisso. Por que é que a pessoa rápida para pegar na carteira, para dar o dinheiro, ela é mais correta? Ela está preparada para ajudar. Você está entendendo? Ela não está mão de vaca. Então isso aí é muito importante. Agora, quanto mais rápido seja, melhor é o taque. É a rapidez. Não é rapidez para pegar o revólver do faroeste. É colocar a mão na algibeira. Você comentou que quanto mais avançado o fenômeno, menos duradouro, né? Quer dizer, menos duradouro ele é. Por quê? Ele às vezes é super mais relevante, transcendendo do que aquele outro que demorou muito, mas ele dura segundos. No entanto, as consequências são muito maiores. Agora, a tendência desse tipo de fenômeno é caminhar para um processo e para um estado. Dilui o fenômeno, acaba no momento que ele vira um processo e um estado natural. O problema da velocidade ainda não foi pesquisado direito, nem pela física dos eletronáuticos. Taquiônica. Por exemplo, as coisas mais importantes que tem é a pessoa pensar nos anos-luz da distância entre os astros. Quanto tempo demora? Aquele que está mais distante. Estuda o processo de taque. É o taque-psiquismo. A pessoa andava rápido lá. Agora veja. Quanto tempo demora para chegar lá? Fora do corpo, quando tem uma consciência lúcida, tem muitos evolucionados, serenões, etc., eles são capazes de atravessar isso e levar a gente com eles, em segundos. Então o processo do ano-luz fica tudo... desaparece. Está entendendo? No buraco. Então veja, esse aqui é um taque que a ciência convencional ainda não percebeu. Então, Valdo, a tendência dos fenômenos que hoje para nós podem ser raros, eventuais, esporádicos, é deles não só se repetirem, mas eles serem diluídos num estado natural para a psique que ocorre numa dinâmica. O fim nosso é o Vapt-Vupt. Tá, entendi. Tudo é o Vapt-Vupt. Bem claro. Não tem outra saída. Entende? É isso que nós temos que pensar. Então, por isso é que eu falo, ter Deus verdade de vocês, está demorando muito. Vocês são muito brados, estão muito cágados. Estão andando muito devagar. Entende? Uma boa parte aqui é tudo brade. Brade psíquico. Por quê? Demoram demais com as coisas. É tudo umas lesmas. O negócio é tudo slow motion. Agora, você sabe que isso é uma das coisas piores que tem. Agora, ó, a pior sensação que tem na vagarosidade do slow motion, da câmara lenta, é quando a pessoa sai com um psicossoma lastreado. Aí, o próprio mental soma está obnubilado. Então, você quer andar e não tem jeito. Tem gente que tem isso em pesadelo. Alguns desses pesadelos, às vezes a pessoa está até descoincidida. Então, isso é horrível. Ela quer fazer as coisas e não tem jeito, aquilo vai... Eu sei como é que é isso, que eu já passei por isso, por causa do processo de lastreamento do psicossoma, e que só depois é que eles deixam. Comigo isso aconteceu demais. A hora que chega no fim, que já houve o atendimento, aí eles me liberavam, eu ficava up-to-date, aí fazia uma observação geral e voltava para o corpo. Então o problema nosso é esse. Tem jeito.
Uma outra coisa, é necessário criar o hábito do pensamento rápido. Isso também é difícil. A gente vê, por exemplo, os filósofos, tem uma opção deles também que são boboca nisso, né? Tudo brado demais. Então eles acham que pensar. Vocês lembram que uma vez eu fiz a análise aqui do Schopenhauer? É uma vergonha, aquilo tudo é uma besteirada, que eu vou escrever sobre isso. O processo de pensar e de ler dá uma pena de ver isso. Agora veja, você entender um pouco de parapsiquismo, você tem que ser um pouco caridoso, generoso. Sabe como é que é? Tem que ser perante essa turma toda, porque fica tudo, diminui tudo. Agora, é um processo muito de umbigo, né? É uma dança da umbigada. Sabe como é que é? Umbigo com o outro. O negócio é muito atrasado demais. O que você queria? Não, eu queria uma dica. O senhor fala que a gente tem que criar o hábito do pensamento rápido. É. Então, como que se pode criar esse tipo de coisa? A primeira coisa é se organizar. Se a pessoa se disciplina mais, ela se organiza, ela começa a fazer tudo mais rápido. É aquilo que eu falo aí, ó, que eu vivo falando aqui com a Kátia. Eu tratei o processo de fazer até dezembro 31, 50. Eu estou com 92. Agora, isso faz parte do parapsiquismo. Agora, veja, eu poderia fazer muito mais do que isso, porque isso aí é um extra. Eu não posso usar mais tempo nisso do que aquilo que eu marquei. Entendeu? Eu estou fazendo dentro do tempo que eu marquei para fazer 50. Eu já estou quase dobrando. Isso mostra a eficácia. É o problema do desempenho. Performance. Então, o processo do performático que nós falamos, o que interessa é o tato. O mais tudo é secundário. Gente, vamos só pensar uma coisa. O que interessa é o conteúdo daquilo, da manifestação, tá certo? Se eu consigo fazer, ou se você consegue fazer essa manifestação em 1 minuto, e eu vou fazer, demora 1 hora, e o conteúdo é o mesmo, olha a diferença de mim com você. Então, isso aí é que nós temos que colocar na cabeça. O processo do parapsiquismo é ver a qualificação da velocidade, da rapidez, da eficiência. Isso que é o difícil, você fazer mais rápido, sem perder a qualidade. Agora, a gente tem que repetir muito para você obter novos níveis, se alcançar outros scores dentro de você mesmo, dentro da sua performance. Então, isso aí é muito importante. Uma coisa séria é o seguinte, eu já dei uma dica para isso há muito tempo. Você vai escrever um artigo, escreva 150 páginas e escolha 3 páginas. Agora, mostra quanto tempo você demorou no primeiro artigo. Depois você vai fazer outro sobre outro assunto. Eu expliquei isso uma vez para um cara lá no Rio. Ele não era nem da nossa área. E ele foi fazer e deu certo. A primeira vez que ele foi fazer, os assuntos mais ou menos equânimes, iguais nos interesses e nas fontes. A primeira vez ele demorou dias. Na última que ele fez, num dia ele fez. Então veja, depois de ter feito 5 ou 6 artigos. Então a pessoa fica doutora naquilo. Agora vai chegar um ponto que a pessoa pode fazer as chamadas croniquetas diárias. Você está entendendo? Com fonte bibliográfica. Todo dia faz uma. Então, por exemplo, vocês não ficam pensando que eu fazia um verbete com essa rapidez que eu faço hoje. Não era. Isso aí eu demorei. Outra coisa, eu comecei para não assustar o passarinho, mas não adiantou nada. Comecei com 28 sessões. Hoje eu estou mexendo com 70, 75. Mas não está adiantando nada. O povo já cresceu, mas está demorando demais. Está demorando demais. Não vai dar para fazer agora. Nós vamos ter esses 20 que nós estamos caminhando aí, ainda tem 15 ainda desses, ainda tem mais 20 dos meus. Talvez depois disso, então, é daqui mais ou menos 1 mês,
e meio, por aí, que nós vamos ver isso, 1 mês e 10 dias, por aí. Pois é, não, eu conversei com o Leandro sobre isso, tem dificuldade para isso. De modo que eu conto com vocês, para vocês pensarem mais rapidinho. Vão pensar nisso, tá certo? Tem gente que só aguça um pouquinho a velocidade quando pensa em dinheiro. Aí o negócio, às vezes, né, ajuda. Mas isso é muito pobre ainda, né? Minha madrasta engordou. Ela tem sonhos, mas medo de ir atrás deles. Fica presa como dona de casa. Meu pai perdeu o desejo sexual nela. Já mencionou que se ela morresse, poderia namorar com a sua filha de criação, a qual mostrou-se atraído. Como posso ajudá-los? Olha, aí está um negócio bravo. Faça tenentes. Talvez é o melhor. Põe energia nisso, ajuda todo mundo se puder. Gostaria de saber o que posso fazer para lidar com repressão e intimidação. Minha mãe vem fazendo isso comigo, desde que meu pai a traiu. Devido a isso, ela já me chamou de desgraça e de traste, como se eu fosse culpado por meu pai fazer o que ele faz. Às vezes ela fala coisas para me ofender, e ela diz que ele não disse nada. Minha mãe trata meu pai como se ele fosse um dos filhos dela, então eu não tenho mais espaço. Como me livrar da situação? Primeira coisa, eu não sei qual a sua idade. Aqui, para dar um palpite, teria que saber a idade dela, né? Não quero mais conviver com eles, vivo angustiada. Minha vida não anda para frente. Não consigo trabalho suficiente para minhas questões financeiras, para cuidar do meu filho, para poder sair dessa casa. Será que preciso de terapia, tratamento psicológico, preciso de ajuda? Olha, um psicólogo, nesse ponto, vale a pena. Eu recomendo a você. Agora, preciso saber, se você já tem uma certa idade, você não precisa ficar com eles. Arranja um emprego, dá um jeito, vê como é que é a situação. Olha onde é que tem uma creche. Isso às vezes é muito importante. Ela tem filhos. Se for trabalhar numa creche, pode ajudar muita gente. Ao mesmo tempo, é criança lá. É um caso para pensar. Eu já tive uns 3 casos que eu solucionei assim. E a pessoa não pensou. Senão, você vai se apresentar como empregado de creche. Chega lá e vê quanto que eles pagam. E leva sua filha junto. Resolve o problema. É uma saída. Hoje já tem muita creche, o governo mesmo está incentivando a criação de creches. Então vale a pena. O fenômeno do rompimento para cérebro seria o mesmo fenômeno da cosmoconsciência? Não. Pode ser o fenômeno do paracérebro, do rompimento, pode ocasionar a cosmoconsciência. Isso pode. É o que acontece às vezes. Não tenho dúvida que, para evoluir, preciso agir. Colocar em prática o que na teoria já me é muito claro. Minha dificuldade é justamente saber por onde começar. Gostaria de iniciar a prática da TENEPS, porque sei que é essencial para a minha PROEX. Porém, não estou segura de minha condição atual para assumir essa grande responsabilidade. Uma luz, por favor. Olha aqui. O caso todo aí do seu caso é EV. Pensa bem no EV, trabalhe o EV várias vezes por dia, que aí você já está no caminho da TENEPS. Isso vai te ajudar mais. Vale a pena pensar. Olha o nome dessa pessoa. O senhor poderia aprofundar a interaciologia do verbete rompimento do paracérebro? Aprofundar a interação. Vamos lá ver. A interação, o rompimento do paracérebro e o rompimento do psicossoma. O rompimento do psicossoma, nós já escrevemos muito sobre isso, etc. Tal. Lá pelas tantas, quando a pessoa fica muito desconcedida e ela cria uma, vamos dizer, uma verdadeira rotina de trabalho parapsíquico, o psicossoma começa a aparecer. E a pessoa com quem ela vive, principalmente a mulher, ou o marido, ou o filho, eles vão começar a ver alguma diferença na personalidade. Isso é que é o rompimento do psicossoma. Às vezes isso acontece quase sempre na 3ª, 4ª idade da pessoa, se ela trabalhou a vida dela toda desse jeito.
A minha mulher já viu o meu rompimento do psicossoma na década de 70. Naquela ocasião, no início da década, eu não tinha nem 40 anos. E ela já via isso comigo. Uma das coisas que ela via, que é o mais comum que tem com o povo, é que é como se ela estivesse vendo que eu estava mais alto, como se eu estivesse acima da cabeça, devido aos processos da energia que mexe por causa do cordão do chakra. Isso é o que acontece mais comum. Isso é no psicossoma. Agora, o rompimento do paracérebro já é diferente, porque aí é o processo que já alcança o discernimento do mental soma. Agora, a interação autolucidez parapsíquica e rompimento paracérebro. Quanto mais autolucidez a pessoa tem do ponto de vista de paraperceptibilidade, mais preparada ou predisposta ela vai ficar com o rompimento paracérebro. A interação soma, energossoma, psicossoma, mental soma. É a pessoa fazer a descoincidência vígil nessa situação, que isso aí é o processo do holossoma. Para isso ela tem que entender, compreender bem e como aplicar cada um desses veículos. O senhor poderia aprofundar a interaciologia? Então eu já falei. Viajei recentemente à Europa e me senti em casa. Depois de voltar ao Brasil, senti sintomas da síndrome do estrangeiro. Como pode isso ser possível? O senhor tem alguma dica para ajudar? Bidu. Parece até que eu estou descobrindo na América, mas foi para a Europa. O caso todo é o seguinte, isso mostra que você deve ter vivido lá no século XIX, por exemplo, né? E veio para cá. Agora, se você ainda está com tanta coisa, é uma pena. Meus pêsames. Você está tão entusiasmado com a Europa, do jeito que está, sendo que ele é daqui, eu tenho que dar os pêsames para ele, vocês não acham? Minhas condolências. Não, mas ela acha que vareia. O que você acha? Olha lá, ele é português. Ali, ele é da Europa. Como é que é isso? Vai perguntar para outros aí. Cadê a Cris? Cadê o povo? Né? Pois é. Mas essa ela está fora, ela está desdobrada. Mas olha, pode falar. Sim, na patologia, o terceiro item, o ato de descansar o paracérebro na intrafisicalidade. Sim. O que é que você quer com isso? O que você quer saber? Explicitar como é o processo, como acontece. O problema todo é o seguinte: tudo que nós estamos fazendo aqui mira ou tem como finalidade isso. A meta é essa. É você dominar o parapsiquismo. Então, é aperfeiçoar e burilar o seu paracérebro. Tudo que nós estamos fazendo da Conscienciologia objetiva esse fim. É o escopo. Entende? De modo que tudo, sem exceção. Por quê? Todo o processo de evolução, problema de cosmoética, de prioridade, de cognição pessoal, entende? De proex, tudo que é que você está fazendo, tudo visa isso. É você burilar o seu corpo do discernimento e melhorar o seu paracérebro. O desenvolvimento da TENEPS? Também tudo. Não, tudo. Tudo que é positivo visa isso. TENEPS é positivo. Professor, pode falar. Na numerologia, sim, o senhor colocou a soltura analítica. Você poderia ampliar um pouco mais esse conceito? A soltura. Você está implicado com qual? Todas elas? Analítica. A analítica. A soltura analítica é a autopesquisologia. Qual é o nível seu de abordagem às realidades, aos fenômenos e parafenômenos? Como é que você funciona? Isso é a sua soltura. Você é uma pessoa que tem facilidade de percussiência sobre os fatos que acontecem? Quer dizer, você analisa tudo que tem ao seu derredor? Por exemplo, você vê um inseto que você não tinha visto antes, aquilo te atrai, você já quer saber quem é?
se foi apresentado a ele, o nome que ele tem, o que ele está fazendo ali, por que ele existe. Isso tudo é a participação sua na questão da abordagem técnica, da pesquisa, da investigação, e depois da interpretação, da hermenêutica, da exegética, para se chegar ao quê? Depois da análise, chegar à síntese. Então, qual é a velocidade sua na manifestação perante essa abordagem? Abordagem geral. Nós achamos, isso é a minha opinião pessoal, mas você vai estudando por aí, que tem muita gente que pensa também isso, que o processo da evolução é a pessoa se interessar por tudo, para ficar livre de tudo. O que significa isso? Você tem que conhecer tudo que tem nessa dimensão para ficar livre daqui, não precisar mais de renascer. Então você não precisa mais de ressomar, que é justamente o serenão. Então a serenologia é conhecer tudo com tranquilidade. Entendeu? Por isso que a primeira coisa que eu acho que a pessoa precisa ter é isso aqui. Ela não pode estar assim. Porque se ela não domina nem o corpo humano dela que está assim, como é que ela vai dominar o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma? Como é que ela vai chegar no paracérebro? Não tem jeito. Por isso que eu falo, por exemplo, essas pessoas são muito incomodadas com sexo. Como é que elas vão chegar no paracérebro? Elas só pensam em sexo. Ou colocam o sexo em primeira linha, está no primeiro plano, é o close da vida dela, é, vamos dizer, o olho do furacão. É uma pena danada esse povo, eles dão valor para o gênero. Consciência não tem gênero. Tá certo? É possível o senhor repetir o nome e autor do livro referente ao paracérebro? Sim. É o nosso amigo aqui. A primeira coisa, ela está querendo saber o nome do livro. O livro é O Paracérebro. É Novos Horizontes para a Medicina. Ele é Ismael Pinheiro Júnior. É publicação desse ano da PUC de Goiás. Eu tenho um livro aí. Nós já entregamos o livro lá embaixo, né? Já tem lá embaixo tudo. Esse é de casa, viu? É gente de casa. Existe algum tipo de curso intermissivo na baratosfera? Está querendo muito. Olha esse querendo fazer negocinho. Ele está querendo fazer negocinho, esse aqui. Quer dizer, eu vou fundar um curso lá para levar o lote. Você está entendendo? É curso para assediadores. Só mega assediadores. Você topa? Ah, ele topa. Está vendo como é que é? Agora, aí nós vamos dar o curso. Por que você deve ser mega assediador? Porque você vai deixar de ser assediador mais depressa. É. Começa por aí. Por que é muito bom você fazer esse curso? Para você ficar livre do assédio. O assédio seu para com você mesmo. E por aí vai, nós podemos fazer. Mas veja, na baratosfera não tem ambiente para isso. Tem que ser fora mesmo. Qual a experiência mais significativa do professor utilizando o paracérebro na OFIEX? Pode nos relatar com detalhes? Não, não posso. A mais significativa eu não posso falar, porque mexe com uma opção de coisa, levanta muita poeira, vai prejudicar os outros aí que não podem não entender. Sempre tem parente nessa história. Gente, coloca na sua cabeça. A parentela é uma das coisas mais sérias da TENEPS e da OFIEX. Pode escrever, vocês estão escrevendo alguma coisa sobre TENEPS, põe aí, porque isso não tem no manual, não. A parentela é um dos assuntos mais relevantes para a TENEPS, o tenepsista, e para o OFIEX e o OFIEXista. Por quê? São as repercussões do povo que às vezes ele trata, que é parente dele, que já dessomou antes, milhões de coisas. Então a gente não pode estar falando como é que é. Agora, pelo menos eu estou atendendo o que ele pediu. Uma coisa significativa. Estou mostrando. Parentela é um negócio sério, de modo geral.
Li que o Wagner Borges trabalhou junto com o senhor na produção do livro Projeciologia. Vocês trabalham juntos no campo extrafísico. O que o senhor tem a dizer sobre o trabalho dele? Não. Ele é aquilo que nós chamamos um mini dissidente. Ele fez o caminho próprio, show solo, a carreira solo dele. Eu nem sei o que ele está fazendo atualmente, não estou a par da situação. Não tenho competência para falar nada dele, sobre ele atualmente, então estou por fora, tá certo? Bem por fora. Agora, ele me ajudou do jeito de um monte de gente aqui que me ajudou. Aquela ali também me ajudou muito. Ó. O nome dela é Pilar. É uma projeciologia. Tem um monte de gente aqui que me ajudou no projeciologia. E tem uma listagem, na primeira edição tem uma listagem do povo. E tem uma listagem no livro lá de 1986. É que me ajudou, é um monte de gente. Tem, inclusive, o Wagner Borges. Ocorreu um fenômeno bem estranho no meu apartamento. Cheguei em casa na noite de segunda-feira, entrei, tranquei a porta do meu apartamento através da tranca, como de costume, e fui dormir. Pela manhã, quando acordei, sentei na frente do computador para estudar, e de repente escutei um barulho na porta e pensei que fosse meu irmão. Quando levantei para ver, a porta estava se abrindo sozinha. Me aproximei para examinar e ver se conseguia sentir alguma energia, mas nada constatei. Observei durante o dia todo e nada. Tive uma ótima noite de sono depois. Acordei com energia muito boa. O que o senhor acha disso? O que pode ter ocorrido? Primeiro, pode ter sido apenas uma manifestação do vento, ou a porta que abriu, ou qualquer coisa. A primeira coisa é isso. O mais tem que ver. Anota só e vamos ver se tiver algum valor, isso vai aparecer oportunamente e ficar mais claro, né? Agora, abrir porta é uma coisa muito comum fisicamente. Outra coisa, nós estamos no verão, praticamente. Então, porta abrir no verão é a coisa mais fácil que tem. Esses ventos que tem, as lufadas que aparecem, tudo isso tem que ver, não falou nada disso. Tem que ver se teve lufada lá. Lufada é para essas horas, é o slam, é o que bate a porta. É isso aí, o slam. O que mais que é que tem? Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Ou todo mundo já está sabendo aí, o rompimento do paracérebro? Eu já não preciso falar mais nada sobre o assunto. Aí todo mundo já sabe. Estão em alto nível, né? Depois de 40 minutos falando aqui, todo mundo já sabe. Vocês são... Isso é que é o VaptVupt. Tá certo? Valdo, sim. Aqui, no ar. Eu queria saber, do ponto de vista parapsíquico, quais são os efeitos para uma consim que na vida atual convive com uma outra consim que foi amparador ou amparado dela. Não tem nada demais, né? Junta pão com a vontade de comer, é muito mais fácil de viver assim. Com isso, com açúcar, até eu. Está predisposto, é positivo. Não tem nada demais. O que tem? O que você quer saber disso? É tirar vantagem do processo e ajudar os outros. Sair de ficar só essas duas pessoas. Pensar nas terceiras pessoas. Terceiras, quarta, quinta, milésima. Tá certo? É ajudar. Mas eu quero saber o seguinte, se não tem alguma... por exemplo, que nem você falou ontem... O ideal é justamente isso. É uma pessoa fazer uma dupla evolutiva... que ele arranja um parceiro ou uma parceira que ele possa ajudar. É que nem você falou ontem do enumerador, que você já vem muito tempo já com ele, já, né, como irmão. Mas a amparadora é isso, todo mundo é assim, né? Não é só meu caso. Aí ele já vem nessa vida com você já há um bom tempo, né, alguns anos já que ele está, vamos dizer, numa próxima existência. Vocês vêm e passam a conviver na mesma, como consciência. Mas vai ter uma interferência maior. Isso tudo é muito relativo. Você tem que pensar no ataque de tibia. O enumerador não precisa estar aqui comigo toda hora. Um VaptVupt ela aparece quando precisa. É que minha dúvida é assim, como ele passou muito tempo já com uma posição, vamos dizer assim, mais uma cosmovisão maior, quando ele se estiverem numa próxima existência juntos, por exemplo,
pode ser que tenha uma prevalência, uma predominância maior das energias dele sobre você? Sim, mas é que às vezes não tem muito interesse em fazer isso. É melhor arranjar uma terceira pessoa para melhorar a situação. Se nós já estamos dominando a situação, nós não podemos também ficar muito tempo juntos. Porque isso é puxar brasa para a sardinha da gente, é muito egóico, é a cor de marfim. Você tem que começar a ajudar. Então, noutra vez eu já apareço com outro. Ele vai aparecer com outro. E por aí vai. A tendência é fazer diversificação para ampliar a interassistencialidade. Tem lógica para você? Não, tem, mas assim, mas acaba pela afinidade, vocês vão acabar se aproximando, não necessariamente como uma dupla, uma coisa assim. O que você está falando? Sim. Inevitavelmente vão... Sim, a gente aproxima, mas isso não interessa a gente. O problema, Luiz, é você ter afinidade com cognição, com lucidez. É a lucidologia. Se você tem, você já sabe quem é. Isso apenas em casos excepcionais, você potencializa energia com aquela pessoa para ajudar outra ou outras. Mas isso não interessa mais. Interessa ajudar quem precisa. Você entende? Você pensou, se todo serenão fosse arranjar uma dupla evolutiva física com outro serenão? Não, claro. Besteira, ninguém vai fazer isso. Não é necessário. Entende? Professor Val. A verdadeira dupla evolutiva, consciente e inteligente, alguém tem que ser um pouco mais desenvolvido que o outro. Professor Valdo, aqui no ar. Sim. O senhor podia falar um pouquinho dessa relação do irrompimento do paracérebro com o parafenômeno da cosmoconsciência? O que tem? O envolvimento do paracérebro. É o que eu estou falando aqui. É a mesma coisa? Nós já falamos aí para dizer. Não é a mesma coisa. Envolvimento do paracérebro é a hora que a sua cognição atinge um nível de discernimento maior. Você entendeu? Então o seu mental soma praticamente vai dominar suas manifestações nessa dimensão. Agora, a cosmoconsciência é um fenômeno de cosmovisão multidimensional e parapsíquica. Então, há uma expansão da sua consciência, já é outra coisa. Agora, o irrompimento do paracérebro leva a pessoa para ter fenômenos de cosmoconsciência. É o que acontece mais, entende? Nisso tudo aí, a relação de uma coisa com outra. Rosa aqui. Na primeira página aí, em transgerismologia, é a segunda linha. O primus inter pares quer dizer o primeiro entre os iguais, né? Mas eu gostaria de saber o que quer dizer a expressão o primus inter pares mental somático. Primus inter pares mental somático é a pessoa que já tem rompimento do paracérebro com facilidade. Então, por exemplo, vem aqui uma pessoa, ele sabe, mas às vezes ele nem mostra, porque senão o povo vai saber. Esse cara é evoluciólogo, ele é serenão? Então ele fica na dele. É o primus inter pares mental somático. É aquele que já sai. Entende? Por exemplo, a descoincidência vígil prolongada e sadia já é isso. O que não é fácil mesmo, não. Realmente é duro. Entende? Então você viver como consciente dentro de um corpo aqui não é fácil. Estou falando de viver como consciente, se manifestando como consciente na vigília física ordinária aqui. E é isso que é a descoincidência vígil, até um certo ponto é isso. Não é fácil. Agora, isso é irrompimento do paracérebro. Já pensou? Você está andando no meio da multidão e fica... Se você entrar em contato com a história, prestar atenção, você vai saber tudo que o povo está pensando. Se você entra, por exemplo, na vida de uma pessoa que está ali, você chegou perto, você começa a ter retrocognição dela, da pessoa. E por aí vai.
Então fica o mundo dentro da sua cabeça. Sua cachola incha. Dá um edema do mental soma. Entende? Não é fácil. Essa questão que o professor falou de ter a retrocognição do outro. Como é que é isso? É como se fosse um filme que passa? Como é que isso Não, se você percebe? começa a ver as necessidades da pessoa, o que é que ela está pensando. Aquilo então mexe em certas coisas. Você entra no que é, qual a origem daquilo. Você vê a etiologia do transtorno dela. E outra coisa, às vezes você nunca viu a pessoa. Eu, lá na Praça General Osório, em Ipanema, eu sentava para fazer essa, sabe? Eu sentava lá perto do Jaguar. Lembra que lá tinha um negócio do Jaguar? No centro. Eu sentava ali perto, numa pedra, porque lá não tinha, tem uma época que não tinha banco. Então tinha uma pedra no passeio. Então eu sentava ali. Sentava e começava a ver o povo passar. Então, é lógico, turista, gente dali, gente de fora, gente que vinha da praia. Então eu olhava uma determinada pessoa e começava a ver o que era. Agora, teve caso que às vezes a pessoa ia andando e depois parava lá na banca de jornais lá dos italianos, meus amigos. Então, eu já tinha percebido alguma coisa da pessoa. Então eu chegava como se não quisesse nada para comprar jornal e começava a fazer uma interlocução com aquela pessoa. Uma coisa qualquer, viu o que é interesse. Daí a pouco eu perguntava alguma coisa só para sondar. Aí eu começava a falar para a pessoa, não, mas teve isso, teve isso, teve isso, teve isso. Assim, mas vem cá. Quem é o senhor? Você está me acompanhando? Você é detetive? O cara uma vez falou para mim, o senhor é detetive? Eu falei, sou. Eles falaram que o Chico era detetive do além. Então eu era detetive do além. Então eu falei, não, seu caso é porque eu estava observando a sua aura. Então falava para a pessoa, a sua psicosfera, alguma coisa, então eu vi isso aí. Agora, isso foi na época que eu tinha um processo da descoincidência visual. Eu passei assim mais ou menos 6 meses. E não foi nada bom. Não é agradável. Na fritada dos ovos, eu tinha que me preparar mais para isso. Eu não estava preparado. Agora, eu não cometi nenhuma gafe grande, mas em compensação, eu me restringi demais. Entendeu? Durante esse período. Segurava muitas coisas. Para não cometer nenhuma gafe, não criar problema, não prejudicar ninguém. O problema todo da descoincidência visual é a sua tendência de falar demais. Você não fala nada. Durante o dia você falou 3 vezes, mas as 3 vezes, às vezes, você passou da conta. Você está entendendo como é que é? Então, é o senhor problema isso aí. Agora, veja, eu vejo isso como irrompimento paracérebro, até um certo ponto é. Então, o problema da lucidez, do discernimento, do mental soma, ele aflorou demais, ele está na ponta das manifestações. Então, o problema da vontade, da atenção, tudo isso fica subordinado ao processo dessa lucidez do discernimento. E do ponto de vista parapsíquico, isso é uma loucura, né? Agora, o que eu fico pensando é o seguinte, por exemplo, o serenão que tem essas coisas todas, ele com corpo de carne aqui, ele tem que se prevenir. Ele não pode ser uma pessoa igual às outras mesmo. Não tem jeito. Para dominar, para domesticar esse corpo que ele tem, não é fácil. Professor. Por isso que a primeira coisa tem que ser sereno mesmo. Então, por exemplo, o serenão fazer isso aqui, não tremer, é o mínimo. Isso aqui Qual que era o motivo principal de averiguar parapsiquicamente a pessoa e entrar em contato com ela relatando isso aí? Como assim? Nessas interlocuções. Não, havia porque eu estava sondando para ajudar. O meu interesse era esse. Agora, isso tudo é um tipo de clarividência, né? Assim, você está fazendo a prospecção da consciência. Ajudar qualquer pessoa ali na praia. Ali. Agora, lá eu vi aquilo, mas só anotava quando eu vi o comparador. Falando, não, isso aí pode falar.
Foi um desse que eu toquei no assunto lá na banca de jornais, que a todos os italianos, todos meus amigos, enquanto eu estava lá, a gente fazia muita brincadeira e tal. Há muitos anos ali, anos e anos, né? Eles na banca. Ele era de um lado da rua, depois ele passou para a praça. Aquilo tudo eu acompanhei desde que eu fui para lá. Eu vivi, quando eu estava no Brasil, durante mais de 30 anos em Ipanema. Então eu conhecia todo mundo, sabia todo mundo como é que era. Agora, aquele cara do Fluminense foi por causa de uma coisa dessa. Agora, o problema todo é que, a hora que eu estava lá, ele que veio tocar no assunto comigo, por causa da minha blusa. A minha blusa estava escrito os processos aqui do CNPq, sabe? Aquela blusa que a gente vendia. E eu estava vestido com ela, tá? Eu tinha ido à praia, etc., sair com a blusa que estava falando no negócio. Então ele virou para mim e disse: vem cá, por favor, põe a sua consciência para o Fluminense, que está muito ruim meu time. Era esse cara, eu tinha visto o negócio dele. Foi por isso que eu cheguei lá. Aí eu falei umas coisas para ele e tal. Ele me bateu nas costas, foi embora, todo feliz. Mas olha, o Fluminense, olha que só agora conseguiu sair do buraco. Eu falei para ela, está muito difícil, porque eles são muito snob, são muito da elite, é muito pó de arroz. Esse negócio é um problema. Falei tudo para ele. De futebol, porque lá faltava, isso eu falei para ele sério. Eu falei assim: olha, eu vou pensar nisso aí. Eu vou pensar nisso. Agora, ó, para mim, ele era da turma do Fluminense. Não sei qual o interesse grande, porque ele não confessou para mim, mas ele era. Ele falou com tanta convicção que a gente sabia que era. E outra coisa, o processo dele chamou a atenção do povo que estava na banca, todo mundo que falou em futebol, Fluminense e tal. Então eu acompanhei o negócio durante alguns minutos, você está entendendo? Para falar. Consegui algumas vezes despertar a consciência na base física e flutuar por dentro de casa, mas não consegui sair para a rua, apesar do meu esforço de atravessar a porta, as paredes e o teto. Era como se eu não tivesse permissão para sair dessa forma. Ocorreu também despertar bem longe da base física sem problema. O que se deve isso? Isso aí é a densidade do seu psicossoma. Agora, a coisa melhor que você pode fazer é o seguinte: é você pensar no lugar e ir lá, depois que você estiver fora do corpo. Mentaliza o alvo e vai lá. Agora, ó, uma pessoa é um alvo mais fácil do que um local. Entende? Um local é um alvo mais fácil do que um objeto. Um objeto é um local menos difícil também do que uma ideia. Qualquer coisa eu vejo o livro Projeciologia, que eu explico isso tudo com detalhes. O senhor já ouviu falar de Trigueirinho, que dirige uma comunidade autossuficiente em Figueira, em Minas Gerais? Lá eles falam de cidade extrafísica e intraterrestre, terrena, fundadas e organizadas por extraterrestre e plano mais evoluído. E também diz que fazem pesquisa e trabalho assistenciais dentro de nada. É verdade isso? Olha, eu já falei do Trigueirinho e das Trigueiretes, há muito tempo. Eu não admito nada, tem muita tolice nos livros dele. Começa por alguns livros, a tolice já é na capa do livro. E já tem troço extraterrestre, não sei o que é. Eu não admito nada disso. De modo que é bom você estudar com calma. O que diferencia essencialmente o assediador do mega assediador? O mega assediador, ele é um líder de assediadores. Há uma diferença enorme. O assediador é apenas um constituinte de um regimento de assediador. É apenas um elemento. Vendo a afirmação que o senhor fez há instantes sobre o rompimento do psicossoma, lembrei de uma percepção que tive na semana passada, na breve visita que fiz ao CAEC e ao senhor, e foi algo que me impressionou muito. Ao entrar no Lucic e vê-lo sentado conversando com o visitante, parecendo que o professor tinha o dobro do tamanho, como se fosse um gigante. Depois, ao olhar novamente, as dimensões já pareciam normais. Hoje penso que deveria ter comentado o fato, mas o horário já avançado me fez ser breve. Que eu poderia ter sido isso? Ele viu. Você viu. Agora uma coisa, se já tem clarividência, precisa de ver. Uma pessoa assim, às vezes é porque ela tem a predisposta à clarividência, às vezes ela vê.
Outra coisa, às vezes lá, se eu tivesse visto, precisava ver o que eu estava conversando, como é que era, de que modo que foi. Ele até deu a chance da gente estudar. Gente, hoje eu queria lembrar que tem duas pessoas que eu admiro muito aqui dentro hoje e que estão comemorando, cada uma, os seus 15 anos de vida. A primeira é a Lourdes de Portugal e a outra é a Nildes Magalhães de Salvador. A Lourdes é aquela ali. E a Nildes, olha lá. Quer dizer, vocês são do mesmo dia de aniversário, tá certo? Portugal com Salvador, vê se vê. Olha isso. Professor. Valda, sobre a questão da descoincidência vígio, ela também dá uma espécie de um sobrepairamento da pessoa da realidade física, né? A pessoa fica meio, um pouco distante dessa realidade daqui? Não, ela não fica porque, devido ao processo de você ampliar a percussiência, você fica mais atenta a tudo que passa. E ela cria também uma Agora, linha... o que se passa? O que dá vontade na gente é você cair fora e deitar, dormir, cuidar da sua vida intraconsciencial. Mas ela também... Há uma tendência para isso, para não criar problema com ninguém. Por exemplo, se a gente não incomodasse de fazer a mazorca, a zorra, criar uma anarquia, tá tudo bem. Mas o problema é esse, é você carregar ovos dentro de uma joalheria cheia de coisa que quebra e você tem que passar no meio daquilo, é isso. Então, macaco em casa de louça não é nada, é pouco. Mas também agora, a gente é uma espécie de paraprimatólogo, né, na história aí. Não cria, esse estado não cria uma linha de comunicação com determinadas pessoas, uma coisa assim totalmente fora do comum, não, você evita, inesperada? Você evita. Só tem uma coisa, quando a gente está assim, é muito difícil fazer a segunda experiência que eu fazia com o povo. Aquelas experiências de eu sair numa manhã e jogar energia para chamar a atenção. Até os cachorros vinham falar comigo. Agora, na outra manhã, eu saí e ninguém vê que eu estava. Me tornei invisível. Essa segunda não dá para fazer. Agora, essa descoincidência... Quando eu estava com isso aí, não dá. Agora, se você for fazer a primeira, você está perdido. Você sai, o povo vai tirar até sua roupa. É um problema. A primeira. A segunda, não dá. Essa você não consegue. Mas esse estado alterado não pode sintonizar determinadas pessoas que também percebem essa condição e se aproximam de você. Não, é o que eu estou falando para você. Totalmente estranho. Se você não se encapsular, você chama atenção onde você vai. É estranho. Não tem jeito. Agora, eu penso o seguinte. Eu cometi alguns processos desses por ignorância. Um deles, por exemplo, foi aquele negócio, quando eu levei a minha tia Opala, lá no Cristóforo, esse centro espírita lá do Flamengo, e que nós sentamos lá no fundo, eu joguei muita energia na Opala, e trabalhei muito com aquilo, e fui para o centro espírita daquele jeito. Chegou lá, na mesma hora comunicou lá, a médium lá, mandou chamar, me chamou lá para tomar conta das coisas. Quer dizer, é a mesma coisa, é a descoincidência vígio. Chamou a atenção do povo, mexeu até chegar para sensibilizar uma médium que ficou incorporada para alguém vir e chamar para ir cuidar de uma mesa, sendo que eu era um rapaz. Eu tinha muito poucos anos, você está entendendo? Agora, o problema é que eu tinha trabalhado demais com energia por causa da Opala. Eu queria melhorar, já estava trabalhando nesse sentido. Agora, isso eu cometi algumas vezes. Depois eu já fiquei mais ressabiado, já olhava as coisas com mais critério, etc. Agora veja, você está pensando uma coisa e acontece outra. Porque isso aí não estava na minha caderneta, na minha agenda, a intenção não era essa, de modo algum.
Agora, a mesma coisa aconteceu, mas essa eu estava pouco ligando que acontecesse, porque eu tinha que fazer muita defesa da história, porque o ambiente não era tão bom. Isso aconteceu nos Estados Unidos. A hora que eles nos levaram num centro espírita, mas a hora que eu cheguei e vi que o centro espírita estava muito pesado, isso foi nos States. E eu estava com o Chico Xavier. Aí nós sentamos também num cantinho e ficamos quietos. A mesma hora comunicou alguém lá e falou, e ninguém sabia quem era a gente. E outra coisa, as caras da gente, tinha um monte de gente ali. Aonde nós fomos, tinha muita gente de cor, de tudo quanto é tipo. Nós estávamos bem no meio do povo. No entanto, comunicou lá na mesma hora e falaram a nosso respeito. Chamaram a gente. A pessoa não conhecia a gente, ninguém sabia daquilo. Nós não avisamos que ia aparecer lá. Que a gente mesmo pediu, para não falar quem era. Agora, aí foi por causa do trabalho também que a gente fez. Meu serviço de energia. Eu estava me defendendo e defendendo o Chico, para não acontecer nada atrapalhado, porque o ambiente não era tão bom. No entanto, aconteceu o caso, veio uma concierge, fez um discurso para a gente, tudo através da médium, em pé na mesa, falando, sabe? E ela de olho fechado, falando. Agora, o Chico ficou besta. Aí ele disse, meu filho, você mexeu muito aí nos fluidos. Olha o que deu. Deu isso. Que, ele sabia que de vez em quando eu fazia essas coisas para ajudar. Né? Professor Valdo, aqui no B. Aqui. Eu gostaria de saber se há alguma parapatologia que se saiba relacionada ao rompimento do paracérebro, ou se é já um processo realmente evolutivo, não está sujeito a... Quando chega nesse nível aí, não tem parapatologia, né? A pessoa pode usar, se não muito correto ainda, quando ela está engatinhando, está começando, ela é jejuna, é caloura, está começando, ela tem que se desenvolver com aquilo. Então aí ela pode cometer alguma gafe, algum erro, alguma coisa, isso pode. No caso do Ramana Maharshi, ou Maharishi, citado no livro Projeciologia, o professor considera a experiência dele como rompimento do paracérebro ou um caso de cosmoconsciência. O professor acompanhou, estudou o caso dele? Não, eu encontrei com ele fora do corpo, na projeção. Agora, ele era uma pessoa que já estava mais habilitada para entender os processos, além do fanatismo indiano, dessas coisas todas que eles tinham lá. Ele já estava mais aberto para o processo. O problema dele era esse. Mas ainda faltava muita coisa, porque ele tinha, vamos dizer, o peso muito grande desses processos de fanatismo, né, da Índia, que não são fáceis. O orientalismo é muito pesado. Sou tenepsista. Quando iniciei a TENEP, senti a sensação de estar retomando uma tarefa. Esse sentimento perdurou por alguns dias. Na primeira semana, senti a cada dia padrões de energia e fluxo energético diferenciado. Pergunto, na TENEPS a atuação é sempre do mesmo amparador, com padrões energéticos distintos, ou uma equipe de amparador especialista com padrões energéticos diferenciados? Não, é sempre um. Por quê que é sempre um? Para aperfeiçoar. Se mudasse todo dia, a pessoa não aperfeiçoaria o contato, o rapport, a afinidade, a empatia, o processo do trabalho de entrosamento maior. Agora, tudo indica aí o que você está falando, que às vezes você, numa vida passada, já praticou a TENEPS, por que não? Quando iniciei a TENEPS, senti a sensação de estar retomando a tarefa. Esse sentimento perdurou por alguns dias. Por que não? Pode ser uma coisa do passado. Se você não conhecia nada disso, começou a fazer e teve essa sensação, anota isso aí no seu caderninho, aí, sua agenda. Vamos ver o que dá. Professor. Então, na questionologia, o senhor pergunta ali se já houve a abordagem por parte da consciência do tema, rompimento do paracérebro, né? Diretamente, rompimento do paracérebro, muitas vezes não ocorreu porque ela não tinha ainda essa ideia, mas cosmovisão, expansão da consciência, projeção pelo mental soma, né? Muito mais... você chegou perto, né? Agora, o rompimento é a base desses fenômenos, então. O rompimento seria a base que sustenta... Não, o rompimento seria a culminação dessas coisas que você conhecia. Ele é mais avançado.
Agora, a culminação maior, um passo ainda mais na frente, seria a cosmoconsciência. Tá certo? Então, a gente poderia dizer que o rompimento é o ápice agora, desse processo. Existem aí também as outras circunstâncias decorrentes disso. Por exemplo, assistência de amparador ou de um evoluciólogo numa manifestação de rompimento do paracérebro, como se fosse o extrapolacionismo. Então, tudo é possível acontecer. Até chegar no rompimento, você vai ter todos os extrapolacionismos para poder chegar nesse rompimento. Não, extrapolacionismo você vai ter uma porção deles, vários tipos. Ele vai caminhando. É o que eu falo na frase enfática. Esse aí é o extrapolacionismo intelectivo. Isso aí já é heurístico. Ele já envolve neo-verpon, alto nível, tal, transverpon, mega-verpon, tudo. Então, depende de quem é, né? Então a pessoa já está bem mais madura em termos de domínio do mental para poder chegar num contexto de rompimento propriamente dito, né? Okay. Bom, o amparador que vai acompanhar a pessoa na TENEPS, em geral ele aparece quando a pessoa inicia a TENEPS ou ele já, quando a pessoa começa a apresentar indícios que ela quer... Ele às vezes está tentando ver se a pessoa vai fazer TENEPS só há 3 anos. Urubu observando o que pode fazer. Já. Mas é que não dá. Um dia desse eu encontrei aí com um amparador desse aí grande, que falou para mim, ó, perdi o meu prócer, o meu discípulo, o meu companheiro, não deu. O evoluciólogo falou com ele, não desista, vai trabalhar com outra coisa. Esse aí não dá. Quer dizer, ele ficou tentando... Esse deve ter passado isso que eu estou falando, uns 3 anos. Ele tentou ver se entrosava, não deu certo. Agora, ó, o tenepsista era uma mulher. E é tenepsista. Mas não fixou. Como é que ela já tinha iniciado? Houve umas coisas lá, mudou de parceiro, mudou de cidade, ficou enrolada com a opção de coisas, julgou a TENEPS no espaço. Aí o amparador caiu fora. Esse veio falar para mim, para contar a história. Então, ele estava lá com o enumerador, então eu entrei, fiquei sabendo. Mas eu não sei quem é a pessoa, não. Tudo indica que eu nem conheço a pessoa. Quer dizer, a pessoa não estava preparada ainda, né? Porque TENEPS é para o resto da vida. Ela não entendeu o que é. Agora, veja, havia já um amparador que já estava de olho, etc. Tal. Mas nesse caso ela já tem relação com ela, sério. Mas nesse caso com ela e com a família. Ele até ainda me falou, não, um dos filhos que ela teve nesse primeiro casamento foi meu filho numa vida anterior. Tem gente muito chegada. Mas nesse caso que o senhor está falando, ela já tinha começado a fazer TENEPS. E daí... Não, parece que a coisa já tinha, mas não engatava. Entendi. Você está entendendo? Não deu certo. Tem disso, né? Essas coisas tem, ocorre, tem saído, faz parte do serviço. Professor, outras pessoas não, estejam predispostas para poder outro fazer... trabalho, você ver o que ele está fazendo. Ali é porque era uma circunstância favorável devido ao rapport dele com a grupo, pessoa. né? Aquilo se jogou fora. Tá. E se ela retornar, voltar a TENEPS, esse amparador retornaria ou teria que ser um novo momento, um novo amparador? Não, ali é o outro, outra coisa. Companhia é aquilo que eu falo, já foi embora. Aí vai entrar em situações menores. Já não é tão, o rapport já não é tão grande igual aquele. Valdo. Uma outra coisa, só de ter um rapport com a dona dessa que caiu fora, você vê que ela está bem perturbada. Ele está muito consciente, trabalhou tudo, e ela julgou tudo para o espaço. Aqui, e quais são os indícios que tem, que no caso, que a pessoa pode averiguar se tem um amparador já de olho nela, preparando a situação para ela... A hora que as coisas tudo confluem, há uma convergência de todos os fatores positivos para o mesmo objetivo de assistência.
A hora que aquilo conflui tudo, mostra que tem alguma coisa. Está tudo favorável, tudo aberto, não há impedimento para nada. Para iniciar. Olha, tem gente que inicia a TENEPS desse jeito. 6 meses em céu de brigadeiro, imagem humilhante, tudo azul. Não tem nada em 6 meses. Agora, tem gente que vem e me fala isso, não, estou terminando 6 meses, não teve nada. Eu falo assim, está certo. Agora, então, se prepara para um trabalho maior. Esse trabalho maior já não vai ficar tanto assim. Vão aparecer algumas turbulências, etc. Isso faz parte do serviço. Que é lógico, né? Porque aí agora já não é turbulência a partir dele. É de fora para ele, cada assistência. 6 meses que a gente fala é a turbulência pessoal, intraconsciencial, é o problema dela, é egocêntrica da consciência. Agora, os outros não, isso aí pode acontecer uma turbulência que é uma beleza, mas é dos outros. É uma beleza para ele, quer dizer, não tem nada aqui dentro. Professor. Você entendeu, né? Aqui na letra A. Antes de iniciar a TENEPS, quando está se preparando, existe uma tutoria. Antes de ser o amparador da TENEPS, tem um amparador que... Isso varia infinito. Tem gente que prepara a TENEPS durante 15 anos. Tem outro que prepara durante 15 dias. Você já viu a diferença que tem isso? Como é que fica? Mas existe essa questão de ter um tutor, um amparador, né, mas que não é... Não, o amparador sempre tem. Agora, precisa de ver na ocasião, a pessoa tem que ter contato com isso. Isso exige um certo traquejo, vivência, assistência, para a coisa melhorar, né? Varia. Agora, o amparador sempre existe. Se a pessoa está tentando fazer assistência, ela sempre vai ter quem vai assisti-la primeiro. Isso é a regra. Pode-se confiar. Ir em frente. Entende? Eu vou expor assim, que eu sinto que existe uma tutoria. Eu estou pensando, estou me organizando. O amparo, até um certo ponto, pode ser uma tutoria, mas não é bem assim, não. Você tem que examinar para ver a situação, como é que é. É um companheirismo melhor que aquele do Lula. Tá certo? Mas é um companheirismo, é uma camaradagem. Entende? O nosso melhor companheiro, é isso. Ninguém pode negar. É certo? É a vida. Mas, professor Valdo, aqui. Pode falar. É uma tutoria com muita paciência, né? Eu digo, pelo meu caso, eu comecei a iniciar TENEPS no 96. Outra coisa. Em 2005 uma paciência castelhana, não é isso? Mas acho realmente, né? É muito sério o trabalho que faz. Muito sério. Digo pela experiência, né, do meu caso. Paciência, continuismo e muito acompanhamento, né? Tá certo. O que mais vocês têm aí sobre o assunto? Professor, para chegar efetivamente no irrompimento, a pessoa já é evoluciólogo que chega numa questão dessa, para chegar efetivamente, ou o desperto conseguiria... Para ser profissional, eu acho que evoluciólogo seria uma boa cara, né, para isso, né? Agora, os amadores são nós, ó. Aqui. A gente chega lá, é um problema de tempo. Essa questão... Eu quero ver quem é que vai chegar primeiro, sabe? Eu acho que talvez o Lógico. Tá vendo? Já melhorou bem. Chegando no irrompimento, né? Provavelmente na próxima vida a pessoa vai manter essa condição ou não. Aí depende dela, mas a tendência é o seguinte: quem foi rei é sempre majestade. Se uma pessoa alcançou algum desses feitos, façanhas, obteve alguma conquista dessa, a tendência dela
conservar, manter e expandir e aprofundar isso. A maioria das pessoas são muito implicadas com o negócio. Se eu tenho isso nessa vida, eu tenho na próxima. A tendência é ter. Agora depende da pessoa. Vamos supor que ela joga por cima, de uma hora para outra, porque a pessoa tem um negócio chamado vontade, é o maior poder que ela tem. Ela resolve furar essa vontade dela e jogar tudo para o espaço. Você fica com uma cara de tacho enorme, mas o fato é o fato, né? Então tem que ir com calma, depende da vontade da pessoa. Porque provavelmente ela vem então com um rompimento do paracérebro precoce. Escuta, vamos agora pensar aqui em umas coisas para a gente colocar isso bem os pratos na mesa. Vamos pensar. Uma pessoa chega aqui e domina o estado vibracional. Tá certo? No estado vibracional ela faz também o processo, vamos dizer aí, do arco voltaico. Com isso ela chega num certo nível, domina a TENEPS. Depois, com o processo da TENEPS, ela começa a fazer uma interassistencialidade maior. Ela escreve um artigo, faz um verbete, faz um livro, mas aquele ainda não é o que ela quer. Então ela faz uma mega GESCOM maior para servir de auto-revezamento. Chega num ponto, ela vê que ela alcançou aquilo que ela precisava. Quando ela dessoma, ela vai ver que ela conseguiu o completismo. Chega naquilo, então, ela começa a ver, né? Todas as 5 coisas que eu falei, ela começa a pensar, bolas, seria bom eu ter um macrosoma. Vamos ver como é que é esse negócio para microchip. Como é que é esse problema para eu melhorar, ficar mais assertivo dentro do processo, mais disciplinado da coisa? O que eu preciso disso? Entende? Aí eu começo a pensar. Não, o processo da OFIEX. Aí vem aquele pensamento da Kátia comigo. Há 5 anos já ter noção de alguma coisa nesse sentido. Para aproveitar o tempo. E qualificar cada vez mais. Fazer a qualificação do tempo. Então veja. Isso tudo de uma vida para outra já muda tudo. Agora vamos supor que ela venha na próxima já com macrosoma, para microchip, um melhor acesso a centrais extrafísicas, já vai alcançar uma OFIEX com um amparador que já é assim com o evoluciólogo do grupo, entende? Assim, carne e unha com o cara. Então, pensa bem o nível, ela já avançou muito. A tendência é essa. A pessoa, quando atinge que passa esse gargalo, por exemplo, chegou no OFIEX, ela já passou esse gargalo, ela não vai nem marcar passo no mesmo lugar, que é uma regressão, e nem também vai deixar isso desperdiçado. Ela vai querer ampliar a proficiência, a eficácia, a eficiência, a percussiência dela. Proficiência e percussiência. Proficiência, a super eficácia. E a percussiência, a super hiperacuidade. Então a holomaturologia vai aumenta. Que é o que vocês vão todos procurar, vai ser isso da próxima. Inevitavelmente. Vocês não vão querer ficar do jeito que vocês estão hoje. Mesmo que você tenha conquistado 4, 5 dessas coisas que eu falei, você vai querer ter mais da próxima. Então sai de baixo. Agora, vocês todos vão querer examinar muito a FEP de cada um, né? Não, quer ver a minha FEP, como é que foi? Quer ver os detalhes, o que é que houve, por quê, de que modo? Entende? Vocês vão querer e vão ficar mais curiosos de ver essa FEP do que ver qual é a sua ficha do SMI. Né? O negócio é muito mais sério. Você entendeu mais ou menos? Então, o problema é esse. Qual o próximo passo? Qual o próximo patamar? O que é que você está vendo logo em seguida? Dentro da paraprospectiva, qual é a visão que você tem próxima? A situação que está ali. O que você quer alcançar? Tudo é uma conquista. E tudo tem o alto esforço que comanda.
É porque o rompimento seria uma consequência deste desenvolvimento. É. Okay. Agora, o que é interessante é o seguinte, quanto mais lucidez vocês tenham, menos difícil será alcançar isso tudo. Esse é o motivo que eu bato aqui todo dia nos assuntos. Quanto mais nós remoemos esse assunto, mesmo que seja um pouco bato-pensando, que chateie vocês, é importante, muito importante. Aquele negócio, as coisas que tem mais na enciclopédia é PROEX, consecução da PROEX. É de propósito. Eu tenho que martelar a cabeça do Laeno, lógico, para ele martelar a cabeça dos outros, mostrar que isso é importante. Agora, outra coisa, prioridade. Nós temos que fazer aqui, ó, depois, se for abrir alguma alameda, eu queria fazer a alameda da prioridade. A pessoa chamar, ver o que é, porque toda vez que a pessoa passar lá, vai pensar na prioridade. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou para onde? O que eu vou fazer? Entende? É porque a gente percebe com isso a importância que tem o desenvolvimento mental-somático na evolução consciencial. Como você pode firmar a evolução com o mental-soma, né? A maioria aqui pensa que tem muita prioridade. E eu posso falar para vocês, eu não admito isso. Não acho que vocês tenham muita prioridade. Não, mas isso é o mínimo. É o mínimo. Tem muita bobagem, muita tolice, muita coisa despriorizada, de despriorização. É muita coisa que tem. As pessoas às vezes sabem fazer o negócio muito bem para um lado. Na hora que precisar de fazer o mais prioritário, que é esse aqui, ela não vê. Ela continua com aquelas bobagens lá e esquece desse. Isso a gente não pode falar aqui porque pega muita gente, né? Eu não posso colocar o pingruzis e dar o nome aos bois. Mas é demais isso aí. Uma coisa que talvez possa servir para vocês pensarem é o seguinte, a prioridade, com o tempo, ela se desenvolve de tal maneira e evolui em determinado nível, que ela fica cada vez mais simplificada. Não é complexificada. Então, por exemplo, se a sua vida está muito complexificada, quer dizer que você não tem prioridade. Isso é uma regra. Se a pessoa vê uma coisa dessa, já vai entender o que quer dizer. A hora que vê o nosso amigo e tem 11 tarefas dentro da CCCCI, tem alguma coisa errada com ele. Isso é para falar o mínimo. Né? No entanto, ele é ótimo. Ele está fazendo tudo que pode. Mas você acha que está fazendo corretamente? 11 é muita coisa. Então, o processo da prioridade é uma simplificação caminhando para a unidade. Tudo está caminhando para fazer uma fila só. É unívoco. Tudo que é plurívoco, entende? O omnívoco está danado. Tem alguma coisa errada. O professor Valdo. Então, a pessoa é bom pensar nisso. Professor Valdo, aqui no ar, aliás. Essa falta de prioridade, você acha que se deve ao quê? A falta de cosmovisão da pessoa? Ou... muita coisa é falta de experiência mesmo, entende? E outra coisa, às vezes é porque a pessoa se acomoda. Ela viu que ela já alcançou alguma coisa, está um pouquinho acima da média. Então ela já se acomoda, já está se sentindo bem, já está querendo ser paparicada, entendeu? Coçar a barriga dela aí com alguma coisa, igual cachorro e tal. Isso aí é que estaciona a pessoa, faz a estagnação. E há uma regressão com esse processo, não é o ideal. O problema é ver sempre o próximo. Por isso que eu falo, essas coisas têm que ser feitas, escritas no papel, tem que escrever. Para a pessoa ver a coisa ali plasmada, em letra de forma. É muito importante. São os gramas. Lembre-se que eu falei aqui essa semana e vou repetir. Faça os gramas. Faça as tabulações das suas coisas. Que tal fazer primeiro o copograma?
Quantas vezes você vai ao trono? Eu falei isso aqui a semana, eu vou repetir. Esse é o mais natural de uma natureza humana, de uma personalidade, homem ou mulher. Seu cocograma. Para ver como é que é. Professor. Entende? Agora veja depois do cocograma, quanta coisa não tem que a gente pode fazer depois do cocograma. É muita coisa. Só nós aqui já temos uma série. Tem o proexograma, conscienciograma, tem o cosmograma, tem o cronograma, tem o fluxograma, o tenepsograma, o invexograma e por aí vai. Olha os gramas. Pois é. Professor. É uma série. Eu também ainda vou trazer alguns que eu nas minhas letras, que eu ainda não trouxe todos. Nós vamos, tem muita gente que tem que gramar com isso aí. Professor. Sim. Aqui no B. Qual o tratamento de choque que o senhor indicaria para uma pessoa completamente estagnada? Assim, que parou, não quer evoluir, nem pensa nisso. Ela chegar e fazer os cursos da Tex. Que ela vai receber bordoada da cabeça aos pés em todos os meninos, mas com muita dignidade, muita diplomacia e muito bom humor. Isso vai ajudá-la. Se ela quiser mudar, ela vai ver todo o alcance do que ela precisa. Isso ajuda bem. Os cursos da Tex hoje são, daqui. Vale a pena, sobre esse aspecto. Professor, já teve alguma situação no qual você precisou, chegou a fazer TENEPs no seu próprio carro? Carro? Não, meu carro vivia totalmente envolvido com a energia. Mas, por exemplo, teve uma vez que me roubaram o carro, lá na Praça General Osório. E outra coisa, eu estava a serviço com material médico, fui subir num dos apartamento que era muito alto para atender uma senhora que eu fui lá, que era minha amiga. Fui ver, então levei meus aparelhos de medicina, a coisa toda. Isso foi em 1968. 68. Fazer algum dia a TENEPS no próprio, dentro do carro? Não, eu já fiz TENEPS debaixo da água, no mar, na praia, banheiro. Por exemplo, eu fui numa cidade para fazer, tinha uma senhora que era muito minha amiga, eu gostava demais dela, uma senhora de idade, e ela nunca tinha me pedido nada, e tinha ajudado todo mundo junto comigo. Um dia ela chegou para mim e falou assim: Paulo, você precisa ir lá na minha terra, você tem que fazer uma palestra lá, não precisa dar um curso, dá uma palestra para todo mundo, nós criamos o processo para você ir. Então o que eu fiz? Fui lá na cidade. Chega na cidade, me colocaram no teatro para falar, que foi ela que arranjou dos amigos dela, eu não pude falar nada. Ao teatro horrorível. O que tinha antes e o que é que eu estava marcando para ter lá? Era gente brigando sem parar por todo lado. Então o que eu fiz? Falei com calma, comecei tipo Demóstenes, falando baixinho, até dominar o processo. A hora que acabou, eu virei para a turma e falei assim: olha, eu agora vou dar um jeito, vocês me mostram onde é que é o banheiro. Eu não preciso de ir lá não, mas faz de quanto que eu saí para fazer xixi. Que eu vou levar essas consciências que estão aqui para nós despacharmos com calma, mas eu vou precisar de fazer uma porção de coisa com esse povo, exteriorizar energia intensamente. Para isso seria bom eu trabalhar fisicamente com o negócio. É melhor o banheiro. Então, me informaram, uma pessoa saiu comigo para me levar ao banheiro, onde é que era. E a gente despachou umas 15 consciências que estavam ali brava a partir daquele. Agora, eu demorei lá uns 20 minutos, por aí, no mínimo. Você está entendendo? Trabalhando naquele banheiro. A cidade é uma das maiores de São Paulo. Você já viu qual é, né? É essa mesmo. Entendeu? Agora você veja bem, eu só estive lá essa vez. Na praça principal lá tem um telefone de 20 metros de altura. Tudo lá é grande.
Acapite. Obrigado. Agora o povo todo depois estava me esperando, né, para a gente sair, né? Olhando, todo mundo me olhando. Então, a você não estava parecendo que teve nada. Não, eu não estava com dor de barriga, eu não fui ao banheiro. Agora, o povo não entende, né? É difícil, né? Saber da história. Mas é importante. Como é que eu ia fazer com aquele monte de gente saindo do teatro? Eram centenas de pessoas saindo do teatro. Sei lá quantos tinham lá, um monte de gente. Agora, foi bom, melhorou o ambiente. E era isso que eu queria para atender minha amiga, entende? A história toda. A gente deu um banho de loja na história lá com os amparadores. E eles, pelo menos, fizeram assistência. Sério. Professor, agora, quais seriam as consequências, assim, você vê, de, por exemplo, fazer a TENEPS embaixo da árvore, dentro do mar? Não, isso para mim é tudo secundário. O problema da gente é a vontade. Você tem que estar lúcido e com ambiente predisposto para isso. Agora, as circunstâncias, as injunções, isso é bobagem. Você supera tudo. Eu sou cara que fazia, me flutuava, ficava flutuando depois da arrebentação em Ipanema. Parei de fazer isso porque um dia uma senhora passarinha veio e pôs as patas em cima da minha barriga e deixou até marca. Aí eu parei, né? Ela pensou que eu fosse algum cadáver, alguma coisa, sei lá o quê. Eu virei para ela e falei assim, show! Eu estava lá igual um cadáver, né? Quieto, e o mar fazendo assim, ó. Entende? Agora chega a gaivota em cima de mim. Eu levei um susto. Eu vou te contar, foi um senhor susto. Gaivota. Falei assim, mas você entrou metida, eu metida. Oh, que é isso? Não tinha medo de tubarão? Não, você já, ali não tem, né? Ipanema. Ipanema não tem, não é Recife. Eu não sou da praia da Boa Viagem. Eu conheci a praia, cheguei a boiar lá para ver como é que era. E depois da arrebentação, que é o perigoso lá, é justamente isso. Mas eu não recomendo, não. Agora, no Rio não tem problema. Agora, tudo é um processo também de você ver o mar. Existe um mar que eu chamo de banheirol. Você olha para ele assim, é aquele banheirão. Então parece um lago. Isso aí é diferente. Agora, você vai num dia do mar bravo, ele está trazendo a praia, isso aí é mais difícil. Tem que ir com calma. Agora, eu flutuava no mais ou menos. Você está entendendo? Se for muito quieto, parece uma piscina. Então, eu chamo isso de piscinão ou banheirol. Você está entendendo? Agora, o ideal é que tenha a onda mesmo para te levar, etc. Tal. Agora, a tendência da onda precisa ver para onde você vai. E quando você está boiando, é a pouco, você pode ficar a quilômetro de distância. Você vai para outro lugar, o mar te leva. Cada das correntes o mar leva. Bom, você comentou ainda há pouco que a prioridade ela se desenvolve de tal forma que a sua vida fica simplificada, que esse que é o ideal, né? O desenvolvimento. Como é que você exemplifica? Quando todos os fatores, interesses seus, as suas preocupações, elas convergem para a mesma meta, tudo começa a ficar mais simples. Acabou a complexificação. Tudo fica mais simples. Eu, por exemplo, eu só penso uma coisa o tempo todo. Não é pensar naquilo. Quando a gente fala pensar naquilo, é sexo. Não é isso. Eu penso é na assistência. Então acabou. Assistência. Falou alguma coisa, você aponta o dedo e fala assim, o que eu posso assistir esse dedo dentro? Você está entendendo? Mostrou um copo, o que é que tem que ver o copo com a água? Mas, por exemplo, a pessoa ela pode dispersar pensando em assistência. Ela está fazendo um tipo de assistência aqui, outra ali, outro lá, tal. Como é que é a simplificação dentro desse processo? Isso tudo fica simplificado, porque você só tem um tema. Então. Variações do mesmo tema. Qualquer um toca essa música, porque não tem que mudar. Porque sempre dó em sol, por exemplo, ficou sol, acabou. Porque, por exemplo, na hora que você deixou de viajar, né, fazer itinerância. Agora aqui está muito mais fácil. Então, a minha vida nunca foi tão priorizada como atualmente.
Você diminuiu a diversificação para poder por isso concentrar. É que eu falo para vocês. Agora é hora de pensar em detalhes que transcendem tudo. O cocograma ficou secundário. Tem coisa muito mais séria do que isso, no meu caso. Olha só o que eu estou estudando. Os tipos de clarividência hipnopômpica. Eu nunca tive chance de estudar isso antes. Está entendendo? E nunca vi também ninguém que tenha estudado. Como é que fica? E esses outros temas aí, desses verbetes novos que eu tenho trazido, isso tudo é coisa nova. Não um monte deles, já tem algumas dezenas. Já tem algumas dezenas disso. Estudar é uma coisa para se pensar. Como é que fica? Tem que pensar. Só esse da consciência sexuada. Eu nunca escrevi sobre isso. É muito sério. Como é que fica? Então agora você pensa bem a priorização. Para mim, por exemplo, hoje, e com o material que eu tenho, é muito mais fácil. Eu nunca cheguei num acume desse. Você está entendendo? Uma combinação dessa. Com a facilidade que eu tenho com o material que eu tenho. Por exemplo, eu estava olhando esses 40 tipos de léxico que eu tenho, que não chega a ser léxico. A gente poderia chamar que são pequenas listagens, vamos dizer, de glossário. Então são glossários ou vocabulários. O que eu tenho nisso, por exemplo, para fazer? É um monte de coisa para ser feito. Por exemplo, eu tenho mais de 50 sessões que eu ainda tenho que fazer verbetes. São 50 verbetes que eu ainda não fiz, só sobre isso, sobre as sessões. Tem algumas que já foram feitas, algumas, poucas. Mas de 70, tem mais de 50 que eu não fiz ainda. Isso tudo eu tenho que pensar. Agora veja, isso tudo tem uma confluência. Agora, por exemplo, todas as minhas confluências aumentaram demais. Qualquer tema, qualquer palavra, qualquer interesse, qualquer, vamos dizer, fonte que eu vou falar sobre um assunto, eu tenho mais do que eu tinha. É demais. Outra coisa muito interessante, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Eu nunca recebi tanto livro gratuito como atualmente. Na época que eu passava um aperto danado, que tinha coisa, não tinha ninguém sabia disso, ninguém dava nada. Hoje eu tenho tudo, ainda tem mais, ainda vem mais. Só nesse Natal agora, só de dicionário esse dia, eu já recebi 3. E tem coisa boa, está entendendo? Tem um do Dostier, que é muito bom sobre ciências humanas. Eu acho que nós temos lá embaixo, mas esse eu estou lendo, já estou na metade dele. Dostier, francês, sobre ciências humanas. Fala sobre essas coisas novas, todas as ciências humanas aí direto. As coisas de psicologia, processo da sociologia, problema aí mais das humanas, né? Direto, muito interessante. Publicação agora recente, do ano passado para cá, no Brasil, francês. Agora você veja, esses livros todos que a gente recebe, essa coisa toda, tudo é confluência, tudo meu tem confluência, entendeu como é que é? Agora, com isso, uma outra coisa, a publicação que vocês estão fazendo, todos esses artigos que têm saído do assunto aí, tudo mexe. Tem muita gente que está ampliando aquilo que eu falei. Tem muita gente trabalhando nesse sentido. Então a tendência é expandir mais por aí. Entende? E agora eu já vejo que é uma opção de vieses, de vertentes que eles estão abrindo novas para ampliar o processo da abordagem, da pesquisa. Isso é muito importante. Vale a pena. E eu olho tudo que eles estão publicando, tudo com calma, para ver como é que está. O jeito, o caminho, o ambiente, seja artigos, seja as revistas que estão sendo publicadas, os livros que estão saindo. Agora, é um senhor movimento, é muito diferente da década de 70, eu sozinho, isolado, fazendo uma força danada aí. A situação não era fácil. Entendeu? Hoje não. Quer dizer, eu aliciei vocês de algum modo, junto com os amparadores. Você está entendendo?
É o elemento atrator da situação. Mas agora, eu vejo que tudo os amparadores é que faz mais. Agora, o princípio da descrença é, vamos dizer, comandado pelos amparadores. Isso é que traz um pouco. E a gente tira um pouco de viajar, de mudar de lugar, etc. Tal. Você está entendendo? Eu só chego para culminar o assunto. Então, eu chego para fazer o entreveiro, entendendo daquilo que precisa. Então, aí muda tudo. É. Já 15 anos? É. Pois é. Pois é, mas 15 anos foi quando nós começamos a criar o processo aqui nosso. Agora, gente, eu queria falar de um amigo nosso que eu achei até que ele já tivesse sumido para as Américas, para as Orópicas, e o homem está aqui. Eu queria que vocês dessem umas palmadas nele, porque ele é uma grande personalidade. Está um pouco desperdiçado, parece que teve um pouco doentinho, mas agora ele está mais forte. O nome dele é Ney, é aquele cara que está ali, ó, perto da Roseli. Faz muito tempo que ele não aparece. Eu nem sei quanto tempo ele não aparece, mas já faz muito tempo, não faz? Ele é uma pessoa que estuda muito, trabalha, pesquisa, conhece muita coisa. Qualquer coisa vocês ficam sabendo. Ele é o Fugman, tá certo? Escreve Fugman, mas é Fugman, tá certo? É bom vocês saberem que o homem é fora de série. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 127 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 47 votos presenciais, 2 votos online. Lembramos novamente o horário do curso do professor Valdo amanhã, que será das 8 às 10 horas, e durante a tarde das 13 às 15. Ele será transmitido online, mas não serão encaminhadas perguntas via e-mail. Hoje vamos ter 5 recados. Loge, balanço existencial, Laís e Ricardo, curso Assistenciologia e CIP, Neida e Hernani, PAI, Rosa, programa Verdetografia e Lilian, acoplamentário. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Em nome da equipe dos amigos da Enciclopédia, nós convidamos a todos os presentes aqui no Tertuliário, e a todos os teletertulianos que quiserem fazer adesão ao programa Amigos da Enciclopédia, ou fazer a sua renovação, que pode ser feita pelo nosso site www.enciclopediadaconscienciologia.org, ou na recepção do CEEC, diretamente na recepção, ou através, por meio do telefone 45 3525 2652. O valor é R$ 720 por ano, pode ser pago até 12 vezes conforme o meio de pagamento, tá certo? E nesse mês de dezembro, especialmente, quem fizer a inscrição, uma nova adesão, recebe um CD com a Enciclopédia da Conscienciologia atualizada. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo ano, agora, 2011, durante o período do Carnaval, de 5 a 8 de março. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer uma reflexão sobre a sua vida, fazendo um inventário dos seus erros, acertos, omissões, conquistas, realizações. E, a partir daí, elaborar um planejamento existencial. O curso ocorre apenas uma vez por ano, nós estamos na sua 9ª edição, e este próximo ano ele terá como tema de destaque autossuperação na Max ProEx. Nós gostaríamos aqui de ressaltar algumas das conferências, são uma série de conferências, em torno de 20 professores, mas só para a gente poder aqui dar alguns exemplos. Recim Proexológica com o professor Djalma Fonseca. Autossuperação através da dessomatologia, a partir da professora Vera Hoffmann. Autossuperação no binômio doença física e saúde consciencial, professora Bárbara Ceotto. Autossuperação da mesologia, com a professora Glínia Pontes. Análise comparativa da série X pessoal, com o professor César Cordioli. Autoimunização aos pertúrbios antiproexes.
com a professora Adriana Lopes. Essas são algumas das conferências que nós vamos ter durante o balanço existencial. Então, contamos aí com a presença de todos presentes aqui e teletertulianos também. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar aqueles que ainda estão iniciando os estudos em projeciologia e conscienciologia para o próximo curso de entrada que estará ocorrendo aqui em Foz do Iguaçu, é o CIP, Curso Integrado de Projeciologia. Será um curso intensivo durante 10 dias, de segunda a sextas-feiras, dos dias 17 a 28 de janeiro de 2011. Será interessante para aqueles que ainda não fizeram nenhum curso de projeciologia ou conscienciologia, ou então para aqueles que pretendem iniciar o seu preparo para a docência. Podem reciclar o curso e preparar acompanhando as aulas. Então, 17 a 28 de janeiro, de manhã, das 8 às 13h30, de 17 a 28 de janeiro. E também acompanhando esses cursos de férias, terá o Assistenciologia, de 17 a 28 de janeiro, de segunda a sextas-feiras. Serão aulas de segunda a sexta, né? E tem aula de manhã e pela tarde, com intervalo para tertúlia e para o almoço. Esse curso ele será no discernimento. Então, tem uma facilidade para quem está aqui no CAEC. Para mais informações, telefone para 45-2102-1448. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos convidando a todos interessados em participar da segunda edição do Ciclo Essencial do PAI, Programa de Aceleração da Erudição, promovido pela Reaprendência. Esse curso, gente, ele pode ser realizado tanto em turma presencial como turma online. Então, serão 21 aulas, sendo 4 aulas de apoio e 17 aulas com leitura de várias obras. Professor, a gente vai falar a respeito das obras que serão faladas. Só queria acrescentar que essa bibliografia ela foi elaborada visando atender principalmente aquelas pessoas que querem iniciar na erudição, é o chamado ciclo essencial. Então, nós pegamos as obras mais básicas, mais essenciais do conhecimento humano, tá? Entre elas, Platão, Aristóteles, Maquiavel, Rousseau e várias obras. Começa no dia 9 de janeiro, a primeira aula vai ser ministrada pelo professor Marcelo da Luz, e é sobre a introdução ao pensamento na antiguidade grega e medieval, tá? Então, todos estão convidados. Maiores informações no site da Reaprendência ou na recepção do CAEC. Telefone 45-3525-2652. Estão todos convidados. Boa tarde. Meu convite é para aqueles que querem escrever o verbete para ser encaminhado para a Enciclopédia da Conscienciologia. A gente vai fazer um curso, programa Verbetografia, no modelo intensivo e também semipresencial. Serão 3 encontros virtuais. Por que esses encontros virtuais? Nós vamos ter a parte principal dele presencial, mas quando o aluno, o participante, chegar aqui para o presencial, ele já deverá estar com o título já identificado e com uma pré-definição já elaborada. Então, nós vamos fazer 3 aulas via internet, né, online, para poder a gente dar uma orientação de como é que ele pode fazer as sugestões de títulos. Aí a pessoa vai mandar para a gente via e-mail, a gente vai encaminhar aí para a equipe de revisão, através do Leandro, para ele encaminhar. Ele vai ver primeiro a originalidade, né, para ver se não tem uma repetição de título, e vai encaminhar para o professor Valdo, para ele ver qual daqueles temas ele vai ter interesse que a pessoa desenvolva para a enciclopédia. Depois nós vamos ter também online uma aula de definição, para poder a pessoa, diante do tema já definido, ela fazer uma pré-definição. E depois nós vamos ter também mais uma aula sobre a enumerologia como um todo, que é o estilo mais abrangente assim, da escrita do verbete. Com isso, a gente vai fazer isso antes, né?
Aí na semana do dia 9 a 13 de fevereiro, é que a gente vai vir presencial para aqui, para o CAEC, e a gente então vai completar aí o nosso verbete. Para isso, então, a gente vai precisar que vocês façam a inscrição até o dia 20 de janeiro. Eu vou repetir as datas que ficaram meio emboladas. Dia 20 de janeiro, a gente pede que seja o limite para que vocês façam as inscrições. Por quê? Porque no dia 29 de janeiro a gente vai ter o primeiro encontro virtual, no dia 2 e 4 de fevereiro serão os seguintes encontros virtuais, e aí o presencial, então, que é o maior volume de contato, vai ser do dia 9 a 13 de fevereiro. 9 cai numa quarta-feira, a gente vai começar às 3 horas da tarde. Obrigada. Eu gostaria de convidar todos vocês, teletertulianos e voluntários de forma geral, a participar do acoplamentário. Nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, a gente vai estar realizando a segunda turma do acoplamentário sobre TENEPS. Então é importante todos os tenepsistas prestarem atenção nessa questão de colaborar, vir trazer as suas vivências, ou concluir, as suas análises que está tendo no fórum da TENEPS dentro do laboratório grupal de TENEPS. Então, todos estejam convidados, sejam muito bem-vindos ao acoplamentário, lembrando que são 3 técnicas principais abordadas no curso acoplamentário, que é a assimilação energética, desassimilação energética e clarividência facial. Ambas essenciais para a prática do tenepsista e da assistência no cotidiano. Então, conto com a colaboração de todos vocês para essa assistência. Maiores informações é só ligar aqui no CAEC 45 3525 2652. Ou entre em contato direto com a recepção. Eu aguardo a presença de todos. Muito obrigada. Lembramos que amanhã não haverá tertúlias e o verbete eleito para esta próxima sexta-feira é priorização mental somática, especialidade mental somatologia. Obrigada e boa tarde a todos.